Falando então de Jamerson Andrade, acabou a novela? Realmente o destino é o Coritiba? Supera a concorrência do Santos e do São Paulo para buscar o lateral Jamerson? E para encerrar essa novela, o UOL teve que colocar a equipe inteira atrás disso. O Musetti, o Hernan, eu, o PVC, você, desde ontem à noite, enfim, já há dias, porque o Jamerson interessou ao Santos, interessou ao São Paulo. O São Paulo tentou atravessar nas últimas horas, acelerar essas negociações, mas a informação que a gente recebeu mais cedo, já publicamos no UOL, eu e o André Hernan, e o PVC também ajudou mais cedo com informações. Acho que o Jamerson, enfim, já tinha um acordo verbal desde sexta-feira, é importante frisar isso. Ele já havia dado a palavra para o Coritiba, mas o São Paulo entrou na jogada, são vários os envolvidos na negociação. Mas hoje, depois de uma conversa geral entre todos os envolvidos, ficou definido que o Jamerson será, de fato, o novo lateral esquerdo do Coritiba. Viaja ainda hoje para a capital paranaense para assinar contrato. O negócio gira em torno ali dos 4 milhões de reais pela contratação do Jamerson. Na contramão disso, o Regis, como nós trouxemos na semana passada, o meio-campista, vai para o Guarani de forma definitiva. Então, 4,5 mais ou menos de reais, mais o Regis nessa negociação envolvendo o Jamerson, que, como falamos, teve interesse do Santos, interesse de São Paulo, um jogador que foi destaque do Guarani no Paulistão. Reportagem publicada agora, quase no início do programa aqui. O Bruno Andrade estava já terminando a apuração e recebeu informação minutos antes da gente entrar no ar. Então, está publicado no nosso blog Mercado da Bola. Curitiba deixa São Paulo para trás e também o Santos. E fecha com o Jamerson. O Santos, evidentemente, com um poderio financeiro menor. Já a gente vai, inclusive, atualizar os reforços do Peixe com o Lucas Musetti. Mas, ô Musetti, você estava conversando comigo aqui no bastidor também de como chamou a atenção do São Paulo e do Santos as pedidas e exigências do Jamerson durante essa novela. Total, Zé, total. Aí eu estava conversando com o Santos e com o São Paulo na semana passada, né, até sexta-feira, ali quando parecia que tinha se resolvido tudo, e eu ouvi de fonte de Santos e São Paulo a mesma frase: parece o Roberto Carlos. Não que o Jamerson jogue parecido com o Roberto Carlos no início de carreira, mas pelas exigências do Palhinha, que é o empresário do Jamerson, ídolo do São Paulo. Ele está valorizando o Jamerson ao máximo, é o trabalho dele, mas um bastidor, por exemplo. Ele queria colocar um bônus nos contratos com Santos, São Paulo ou Coritiba, não sei se isso foi oficializado. Se caso o Jamerson for chamado para a seleção brasileira, o clube tem que pagar pela convocação. Então, assim, de fato, ele está apostando muito no Jamerson, era salário alto, aumento anual, um monte de bônus, a negociação ficou muito difícil. O Santos tinha certeza que ia contratar o Jamerson, mas aí o Guarani fez leilão, o Palhinha pediu muita coisa e o Santos saiu da briga na sexta. O São Paulo ainda tentou até o final, mas, assim, acho que o Regis fez total diferença. Foi destaque no Guarani. O Guarani vê o Regis como um grande reforço, além do dinheiro da venda do Jamerson. Nos elencos de Santos e São Paulo, dos jogadores disponibilizados, o Guarani não se empolgou com nenhum. Então, o Coritiba chegou antes, fez uma proposta legal, envolveu o Regis e acabou ganhando essa concorrência, que foi difícil. Negociação muito longa. Os três times acharam em vários momentos que tinham fechado e que tinham desistido. No final das contas, o acordo verbal de sexta foi confirmado. E o fator Regis, o próprio Bruno Andrade já tinha falado aqui com a gente no de primeira. Diga para você. Não, é importante explicar por que a gente voltou para esse assunto, né? A gente deu como sacramentado o assunto na sexta-feira, porque o Jamerson, o Guarani, queria o Regis, como o Musetti explicou agora, e isso sacramentou a ida do Jamerson para o Coritiba, mas o Jamerson continuou treinando no Guarani, o que deu origem a uma série de reportagens no UOL. O Menon escreveu, o GE escreveu sobre a situação do Jamerson, que continuava treinando. O que atrasou o negócio, pela apuração que eu tive do Coritiba, foi o fato de ter muita gente envolvida. O Azules, por exemplo, que tem porcentagem do contrato. Então, até você acertar, a frase que eu vi no Coritiba foi: cara, tem jogador que a gente contrata que vem de Portugal que demora um dia. O Jamerson demorando uma semana. É porque tem uma série de interesses envolvidos do Palhinha, do Azules, de todos os lugares que envolvem o Jamerson. Por isso que o noticiário foi dado como certo e voltou para trás. E aí, de manhã, a minha curiosidade era: cara, será que não tem uma história para a gente recontar do Jamerson? Porque as notícias estão saindo desencontradas. Ele continua treinando no Guarani e, de fato, ele treinou no Guarani porque não estava sacramentado, não estava assinado. Estava acertado, mas não estava assinado. Então, essa era a questão do Jamerson nas últimas horas. O Curitiba ainda acha que tem ali a assinatura de todo mundo
para anunciar. Então, por isso o Coritiba ainda não oficializou o negócio. Natural a precaução em qualquer tipo de negociação desse tipo, ainda mais numa que se arrastou por tantos dias e semanas como a do Jamerson. Mais detalhes você também pode conferir no nosso portal, no All Sport, blog Mercado da